Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de sabatinas do Metrópolis com os 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Eu sou o Fábio Leite, diretor da sucursal do Metrópolis, e estou acompanhado da repórter Jéssica Bernardo para entrevistar a candidata do PSB, Tabata Amaral. Ela que tem 30 anos de idade, é deputada federal pelo 2º mandato consecutivo e disputa pela primeira vez as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, candidata, por ter cedido espaço aqui da produtora da sua campanha, na Zona Oeste aqui de São Paulo, para a gente fazer esse bate-papo de 1 hora, para que os eleitores conheçam melhor a senhora e as suas propostas para a cidade. Obrigada a vocês, Jéssica, Fábio, um prazer recebê-los aqui e obrigada a todos que nos acompanham. Animada para essa conversa. Vamos lá. Candidato, eu combinei aqui com a sua equipe da gente tratar dos principais temas da cidade, dos principais problemas e também de falar dos assuntos mais quentes ali de campanha. Eu vou começar com essa parte mais quente de política e de campanha, porque a senhora tem dito nas várias entrevistas que o seu principal adversário é o prefeito Ricardo Nunes. Diz isso justificando que classifica a gestão dele como uma gestão medíocre, né? Mas se a gente analisar a campanha da senhora, principalmente nas redes sociais, a senhora tem centrado muito os esforços ali, os ataques na figura do candidato Pablo Marçal. Tem vários vídeos que a senhora produz, uma produção bem feita ali, relatando as questões, as suspeitas de ligação dele com o crime organizado, o suposto financiamento ilegal de campanha. A gente vê que são vídeos que geram até mais engajamento do que outros que falam da sua carreira ou das suas propostas. A minha pergunta é, a senhora adota isso como uma estratégia para ficar mais conhecida, de alguma forma ali também sendo um pouco refém desses algoritmos das redes sociais, ou a senhora, na prática, considera o Pablo Marçal um adversário mais difícil ou pior em relação ao prefeito Ricardo Nunes? Eu considero o Pablo Marçal uma ameaça para São Paulo. Qual que é o pano de fundo do que está acontecendo tanto aqui na cidade, mas também em relação à nossa campanha? Primeiro que a gente está vendo inúmeras notícias que trazem uma entrada cada vez maior do crime organizado nas cidades aqui da região metropolitana. Saiu uma matéria recentemente que falava que o crime organizado teria 8 bilhões de reais para financiar campanhas municipais nesse ano. Esse é o pano de fundo. E é por isso que quando eu olho para um candidato que a gente tem, que é o Pablo Marçal, que foi preso por fazer parte da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil, que só saiu da prisão porque entregou seus comparsas, que está sendo investigado por lavagem de dinheiro, por falsidade ideológica, por inúmeros crimes, homicídio, e eu vejo esse candidato fazendo o que ele faz, que é financiamento ilegal de campanha, pagando em dinheiro vivo, para que as pessoas o promovam de forma ilegal nas redes sociais, é claro que isso me preocupa, porque a gente está falando de algo que vai além de esquerda e direita. Crime não tem partido, assim como o combate ao crime não pode ter. E como que tudo isso começou? Lá atrás, talvez por se sentir ameaçado por mim, Pablo Marçal fez uma campanha bastante suja e mentirosa e nojenta, me culpando pela morte do meu pai. Eu estou preparada para tudo, eu já vi um pouco de tudo nessa vida, mas eu não estava preparada para que alguém viesse com essa baixaria, usar a morte do meu pai, dizendo que meu pai se matou por minha culpa porque eu teria abandonado e ido para os Estados Unidos. Mentira! Para começo de conversa, primeiro que quando a gente fala de saúde mental, é uma doença, ninguém tem culpa. Segundo que eu estava no Brasil, eu era uma adolescente quando eu perdi meu pai. Eu só fui para os Estados Unidos depois disso, e um bom tempo depois. Então, quando ele, que nem era uma pessoa para quem todo mundo estava olhando, vem com essa baixaria, é claro que eu reajo. Se alguém fala do seu pai, da sua mãe, se alguém tenta desonrar a sua família, você precisa reagir. Então, o meu embate com o Pablo Marçal começou ali. Ele, com as coisas que ele fala, ela é mulher, não pode ser candidata. Só que eu não vou reagir fazendo o que ele esperava, que, Pablo Marçal é machista. Não, é sobre outra coisa que a gente está falando aqui. E aí é quando eu começo a entender quem é Pablo Marçal. E começo a ver os processos, e começo a ver as matérias. E me choca descobrir tudo isso que eu descobri junto com a minha equipe e olhar para o lado e falar, a imprensa não sabe quem é o Pablo Marçal. A população não sabe quem é o Pablo Marçal. Ele não é só um cara de ideologia extrema, um cara com propostas malucas. Ele é um criminoso. Esse cara é uma ameaça para São Paulo.
Então, todo o esforço que eu fiz com aqueles vídeos não foi para ganhar mais atenção ou para ganhar mais voto. Eu sequer disputo, num primeiro momento, voto com Pablo Marçal. Acho, inclusive, que disputo mais voto com Nunes e com Boulos. Mas é porque me assustou nesse processo de rebater alguém que estava ameaçando a minha família, me deparar e falar, as pessoas não sabem quem é. Então, se eu tiver que desenhar, se eu tiver que chamar atenção, porque, de novo, não é sobre esquerda e direita. É sobre um cara que tem inúmeras conexões com o crime organizado, querendo ser prefeito da minha cidade. E aí, o que eu sempre rebati me assusta, não que eu tenha tido coragem de reagir, mas que meus adversários, por estratégia eleitoral, por conta mesquinha, não tenham reagido no primeiro momento. Por que o Boulos ficou calado? Porque ele queria ir para o segundo turno com o Marçal, para ver se ele tinha mais chance. Por que o Nunes ficou calado? Porque ele queria o apoio do Marçal. Então, para mim, essa é uma questão de ética, não é uma questão de estratégia. E aí, quando o Nunes e o Boulos começam a cair na pesquisa, aí é que eles começam a falar de uma coisa que eles já sabiam, que é Pablo Marçal tem inúmeras relações com o crime organizado aqui em São Paulo. Você fala das relações com o crime organizado, né? No Roda Viva, a senhora comentou que tem um candidato financiado pelo crime organizado. Eu lembro que isso foi questionado da senhora, e aí a senhora cita investigações que falam sobre financiamento de políticos da Grande São Paulo pelo PCC, a infiltração da facção nas empresas de ônibus, e aí nesse contexto a senhora cita que o prefeito Ricardo Nunes visitou uma das empresas investigadas, né, a Upbus, lá na Zona Leste, concedeu o sistema do aquático lá na represa Billings a outra empresa, que é a Transwolf, mas essa é uma acusação grave. A senhora diz que tem um candidato financiado pelo crime organizado. Afinal, quem é esse candidato? Porque a senhora está falando, fez esses vídeos em relação ao Pablo Marçal, dessas relações que tem, mas a senhora fala abertamente que tem um candidato financiado. Dá a entender, sendo a senhora candidata à prefeitura, que é um adversário da senhora. A senhora levanta suspeita sobre todos os adversários, se não aponta quem é. Tem uma diferença muito grande entre eu e esses candidatos que a gente tem do oba-oba da rede social. Nenhuma denúncia que eu trouxe, ela, de um lado, não estava baseada em um processo que está aberto, em uma operação que está acontecendo, em uma matéria da imprensa tradicional, ou de outro, não teve do meu lado, na hora eu entrando na justiça. Quando eu falo das acusações que o Ricardo Nunes vem enfrentando, não é coisa de tal vento. Primeiro que eu venho de baixo, eu não tenho gente poderosa do meu lado para me defender. Segundo, que eu tenho muita consciência da minha história e para onde eu quero ir. Então, tudo que eu trago em relação ao Ricardo Nunes é baseado em operações, é baseado em investigações. Quando eu falo da máfia das creches, não é porque eu estou inventando, é porque existe um depoimento dizendo que ele recebeu dinheiro da máfia das creches e ele está sendo investigado pela Polícia Federal. Se isso procede ou não, a população vai fazer um julgamento político no dia da eleição e a justiça vai fazer o seu papel. E eu tenho certeza que eu jamais disse nenhuma frase em nenhum momento que fosse trazendo uma acusação cabal que não tivesse respaldada por um processo que já se encerrou. Do outro lado, falando do Marçal, a gente vem recolhendo inúmeros indícios e provas, e eu vou falar o que eu fiz com essas provas, de que ele está financiando sua campanha com Caixa 2 e com dinheiro não declarado. E o que eu fiz diante disso? Apresentei mais uma ação no último domingo e estou me preparando para apresentar uma nova ação. Porque eu não sou desse jogo de acusa para lacrar na rede social. De novo, porque eu tenho uma história e eu tenho um propósito muito grande. E eu sei quais são meus valores. Mas tudo que a gente está encontrando, ele pagando as pessoas com dinheiro vivo, para falar mal de adversário, para se promover, a comunidade nele no Discord que continua ativa, centenas de pessoas envolvidas nisso, todo o dinheiro dele que ele não declarou do patrimônio dele. Então, absolutamente tudo que eu me deparei que não estava já na imprensa ou com processo em aberto, eu encaminho para a justiça. Quem vai dizer se essa suspeita procede ou não é o judiciário. Essa afirmação, então, sua é baseada com o que existe de suspeita sobre esses dois candidatos. Exato, e eu tenho absoluta convicção do que eu disse até aqui, que a gente tem, de um lado, um candidato com atitudes bastante questionáveis, quando, como você disse, Fábio, ele sabe que uma empresa está lavando dinheiro para o crime organizado e ele tenta defender essa empresa. A Transwolf e a Upbus só tiveram que entregar a operação para a prefeitura depois que o Ministério Público deu uma determinação. Quando a gente fala do Marçal, aí são inúmeras conexões que estão bem mapeadas e sendo investigadas pelos órgãos responsáveis.
Candidata, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar de pesquisa eleitoral. Na última semana, a senhora apareceu pela primeira vez à frente do candidato José Luiz da Atena em 2 pesquisas. O candidato José Luiz da Atena, inclusive, que quase foi seu vice, né? A senhora participou aí de uma articulação. Ele foi para o PSB nessa composição de chapa, mas no final acabou lançando uma candidatura própria. Queria perguntar se teve um gostinho especial para a senhora quando a senhora soube o resultado dessas pesquisas que te colocaram pela primeira vez à frente do Datena. Como é que você recebeu esses resultados? Jéssica, a gente está numa batalha bastante inglória, por assim dizer. Realmente de Davi contra Golias, e eu nessa história sou 100% Davi. Que é o quê? Eu entro numa disputa contra 2 candidatos de máquina. Nunes com apoio da máquina do município e do estado, Boulos com apoio da máquina federal. Um outro candidato que é o Datena, que tem décadas de exposição na TV aberta. Um outro candidato que é o Marçal, que é o que tudo indica, e esses inúmeros processos que eu venho apresentando é com base nessas denúncias, tem uma máfia digital que ele não declara envolvendo muito dinheiro. E aí eu chego, sem máquina, obviamente sem financiamento ilegal, com uma candidata mais desconhecida. Por que que desde o início, e você sabe disso, eu tenho essa convicção tão firme de que a gente vai continuar crescendo na pesquisa? Primeiro porque eu conheço o time que eu montei. Quem é que consegue mobilizar nesse Brasil tão polarizado grandes nomes da centro-esquerda, centro-direita como a gente mobilizou? Celso Laffer, Armínio Fraga, Dr. Saldiva, Cláudia Cochim, é isso que São Paulo merece. Segundo, porque eu conheço nossas propostas. A gente não está brincando. A gente se preparou para cuidar da calçada às enchentes, para poder cuidar das pessoas, para recompensar quem está batalhando. E terceiro, porque a gente ia para a rua e via. O que a pesquisa mostra, que a minha rejeição é muito baixa e que as pessoas, quando conhecem um projeto, elas vêm. Então, eu preciso me apresentar. Começa a campanha, vem debate, vem as sabatinas, vem a campanha de rua e apesar dessa disparidade de armas que é gigantesca, começa a acontecer o que a gente esperava, que era um crescimento na pesquisa. Então, celebramos todas as pesquisas até aqui, porque em todas eu cresci e celebramos, obviamente, estar no 4º lugar pela única razão de que eu estou mais próxima do 3º e mais próxima do 2º. E o nosso objetivo agora é disputar o 3º lugar com o Nunes. Ainda assim, a distância é considerável, né? Caiu se pautando bastante. pelas pesquisas. E a senhora tinha uma expectativa, falava isso, né? De que a eleição municipal é um pouco diferente da eleição nacional, porque os eleitores estão mais preocupados ali com os problemas do cotidiano. E a gente tem visto, pelo menos até o momento, assim, que de fato tem 2 candidatos de um lado tentando ali o apoio, né, ou o voto ali o apoio do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, ou o apoio dos bolsonaristas, e do outro lado o Boulos, né, explorando muito a imagem do presidente Lula. Até agora isso não se confirmou, assim, a gente tem visto, os próprios vídeos que a senhora posta no Instagram mostram um pouco isso, né, essa questão que é mais... que envolve ataques, né, uma coisa que é mais de discurso de polarização mesmo, gera muito mais engajamento do que os discursos de proposta. A gente está a menos de um mês da eleição, né? Como é que a senhora vai tirar essa diferença diante desse cenário que se mostra ainda, por mais que sejam 3 candidatos à frente da senhora, um pouco de polarização também na disputa municipal? Fábio, eu tenho uma leitura um pouco diferente do que está acontecendo e coloco ela aqui para debate. Um ano atrás, primeiro que ninguém acreditava que eu conseguiria chegar aqui como candidata. Tanto porque as pessoas estão acostumadas com as cartas marcadas, então com a política sentando numa sala para resolver quem vai ser candidato, mas também porque você olha para mim e fala, uma menina, sem padrinho político, como é que vai fazer? E aí a menina junta o melhor time, tem as melhores propostas e mostra que o nosso time é o mais preparado. Mas... uma outra coisa que se dizia, que aí eu acho que eu queria trazer essa visão diferente, as pessoas achavam que a eleição ia ser sobre Lula contra Bolsonaro, e eu dizia que não. Eu dizia que não. Metade da população de São Paulo quer alguém independente. As pessoas sabem que nem Lula e Bolsonaro são candidatos. Elas querem alguém que possa dialogar com elas. E eu ainda acho que é isso que está acontecendo. Tem uma outra polarização que não é sobre Lula e Bolsonaro. E acho que o Nunes... erra absurdamente quando ele fica se estapeando com o Marçal para ver quem é o candidato do Bolsonaro. Não é isso que está em jogo. As pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas da mesmice, elas estão cansadas desses anos tão duros que a gente teve com pandemia, com crise econômica em cima de crise econômica. Elas estão cansadas com uma vida em que... O que você paga com o salário mínimo hoje em dia? Se você tem 2, 3 filhos, com as coisas com o preço que tem. Então...
pode parecer bastante loucura o que vou dizer, mas como eu estou dizendo coisas que parecem loucura há muitos anos, eu me sinto mais confortável de trazer isso. Não acho que o que está acontecendo é sobre Lula e Bolsonaro. A gente tem um candidato, que é o Marçal, que chamou essa atenção toda porque ele está vendendo sonho. Porque ele vira para as pessoas nesse contexto de tanta dificuldade e diz: você vai enriquecer, você vai prosperar, você não vai depender do ter um salário mínimo da CLT, que muitas vezes é tão sufocante. Só que o Marçal é a aposta do tigrinho. É isso o caminho que ele oferece. Ele construiu um esquema de pirâmide em que de quantas, sei lá, centenas de pessoas, uma ganha lá o dinheiro dele. E ele vira para a juventude toda e fala: não precisa trabalhar, não precisa estudar, não precisa ser sério. Não. Você vai ter um caminho rápido. E as pessoas estão tão desiludidas que muitas estão comprando. É literalmente as bets. O jogo do tigrinho. É o caminho fácil para você enriquecer. Mas quer saber? Eu também quero que as pessoas prosperem. Só que eu venho de baixo. Eu nunca consegui nada. Ninguém nunca aqui conseguiu nada fácil. E eu estou querendo mostrar e trabalhando para mostrar que sim, a gente pode ser muito mais. Sim, a gente pode prosperar muito mais. Sim, essa cidade pode ser muito menos desigual do que é hoje. Só que não é construindo prédio de 1 quilômetro de altura, nem investindo em bondinho voador. É a gente investindo na educação, investindo na saúde, fazendo o transporte funcionar, ajudando quem empreende na periferia. Então eu acho que essa polarização que existe entre o Marçal e eu, por exemplo, não é sobre esquerda e direita. É muito mais do que isso. É sobre qual é o caminho que São Paulo vai tomar para a gente poder voltar a sonhar. É o caminho da aposta, que para cada uma pessoa que ganha, 1.000 famílias ficam destruídas? Ou é o caminho em que a gente se lembra de quem a gente é? Eu sou filha de imigrantes nordestinos. Quase todo mundo está aqui porque alguém saiu de sua terra para poder sonhar, para poder construir. Só que a gente sabe lá no fundo que esse caminho fácil de 1 mês, ele destrói a gente. Que a luta, ela demora um pouco mais, ela requer mais investimento. Mas eu concordo com as pessoas, São Paulo pode muito mais. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e olha só, a cidade mais poluída. Foi isso que a gente ganhou ultimamente, a cidade mais poluída do mundo. O transporte está um caos, de cada 3 pessoas, uma já foi roubada, teve o celular perdido aqui. A educação foi a que mais caiu das capitais brasileiras. As pessoas estão sufocadas e elas querem mais. Eu acho que a grande polaridade que está posta é: a gente vai no jogo do tigrinho, que ferra com meio mundo de gente para um poder se beneficiar, que é isso que o Marçal faz, né? Ele ferra com todo mundo para ele poder se beneficiar. Ou a gente vai por um caminho de sim, querer e lutar por mais, mas um caminho mais sério, mas um caminho mais moderado. Eu acho que é isso que está posto na mesa. Candidata, eu vou até pegar aqui, algumas vezes a senhora falou sobre já ter desagradado a direita e a esquerda com a sua atuação como deputada, mas que trabalha para as periferias. Isso vai ao encontro do que você está trazendo aqui, dessa cidade que você quer construir. Mas eu queria trazer uma provocação que eu vi recentemente em um vídeo do influencer Chavoso da USP, acho que você conhece bem, né? Ele fez um vídeo falando sobre motivos para não votar na senhora. E entre esses motivos que ele elenca ali está a reforma da Previdência. E nesse vídeo ele diz: na reforma da Previdência aprovada durante o governo Jair Bolsonaro, a idade mínima para se aposentar se tornou de 62 anos para as mulheres, de 65 para os homens. Mas a idade média ao morrer nas periferias da cidade de São Paulo muitas vezes não chega a esse número. E aí, na sua própria campanha, né, um dos vídeos, você grava ali no Anhanguera. O Anhanguera, que é um distrito que tem como idade média ao morrer 59 anos. Isso não demonstra uma certa contradição no discurso da senhora de que prioriza as periferias? Primeiro, que eu não respondi a esse vídeo porque ele é mentiroso. O que é isso? Tem uma parcela da esquerda que está... Na parcela não, a candidatura do Boulos está muito preocupada com o meu crescimento e é uma disputa de espaço. Então é um vídeo que contém inúmeras fake news, que muda projetos que eu votei, que assim, não tem, a gente inclusive tentou contatá-lo para dizer: olha, não sei se foi por mal, mas você está reproduzindo fake news. Isso não é muito diferente do método bolsonarista, mas por uma razão eleitoral não quiseram alterar o vídeo. Então, tudo bem, vou dialogar com o povo. Quem realmente quer entender o que acontece, tem um cuidado conceitual para a gente fazer. A idade média de morrer, ela não tem a ver com a expectativa de vida da pessoa a partir do momento que ela tinha 60, 65 anos de idade. A idade média ao morrer é tão baixa na periferia porque a gente perde os jovens. É isso que está acontecendo. A depender de onde você nasce, você tem uma expectativa de vida, por quê?
porque tem inúmeros jovens sendo assassinados todos os anos na periferia de São Paulo. Então, são crianças, são jovens que a gente perde com 13, 15, 18 anos de idade. É isso que faz com que a expectativa de vida seja tão baixa nos extremos da cidade. Eu vi isso crescendo. Quanta gente que não foi criada comigo, que não foi assassinada com 13, 14, 15 anos de idade. Então, essas vidas que a gente perde tão cedo nem fazem sentido para esse debate que a gente está tendo sobre previdência. Quando a gente olha para a expectativa de vida, quando a pessoa chega a 60, 65 anos, que é o debate certo a ser feito, aí ela é muito parecida no centro e na periferia. Tem um outro erro conceitual que uma parcela da esquerda que está tão acostumada a defender interesses da elite não se deu ao trabalho de ver, que é quem está na base, não quem faz lobby em Brasília, não quem está nas universidades, mas quem está na base sempre se aposentou por idade e não por tempo de contribuição. Nos anos da minha mãe na vida profissional, na maioria deles, minha mãe não tinha carteira assinada. Essa é a realidade da maioria das pessoas que estão na periferia. Eu sou filha de cobrador de ônibus, filha de diarista, sobrinha de porteiro, sobrinha de pedreiro. Minha família nunca se aposentou por tempo de contribuição, que era o que acontecia com a classe média brasileira. Quem vem de onde eu venho sempre se aposentou por idade, acima dos 60 anos. O que a reforma da Previdência fez? Uma reforma dura, mas que era necessária porque tem o envelhecimento da população. Ela pegou as regras de quem estava aqui na classe média e aproximou a regra de quem estava aqui na base. A reforma da Previdência não alterou a vida de quem sempre esteve na base. E aí tem duas posições que acho que diferenciam muito quem é a Tabata e quem é o Boulos, que é quem no fundo está promovendo esses ataques, inclusive com fake news. A Tabata, enquanto deputada de 6 meses de mandato, sem experiência nenhuma, foi a deputada que mais aprovou a alteração na reforma da Previdência que o Bolsonaro mandou. Mais aprovou a alteração. Eu estava defendendo quem? A classe média, as classes mais altas, não. Tinha bastante gente para defendê-las. Estava defendendo a aposentadoria rural, que eu consegui que não fosse alterada, a aposentadoria das mulheres, os professores, não consegui ter uma vitória completa, mas a gente conseguiu uma transição melhor. Então, é um pouco da escolha que vai ser feita. Tem uma parcela da esquerda que existe muitas vezes para defender interesses de quem está melhor, com discursos que está defendendo o mais pobre. Agora, quem vem de onde eu venho, não tem tempo para fazer discurso. Então, era uma reforma dura, uma reforma ruim. Ao invés de ficar fazendo palanque, levantando placa na rua, eu fui para a mesa de debate e fui a deputada que mais conseguiu fazer a alteração, defendendo quem? As pessoas de onde eu venho. E aí você olha para a reeleição, acho que essa é a melhor resposta. Eu sou a única deputada, entre todos os mais votados, que consegue aumentar a votação. E aumenta a votação onde? Nos extremos da cidade. Foi onde eu mais cresci, porque as pessoas que eu busco representar se sentiram representadas pelo meu trabalho. E, enfim, a gente poderia ficar falando horas aqui da reforma da Previdência, mas eu nunca vi o Boulos apresentar um projeto para desfazer a reforma da Previdência. Então, pergunto para ele o porquê, dado que ele é contra. Porque o presidente Lula já deixou muito claro que a reforma era necessária e que ele não vai tolerar que ninguém a altere. Candidata, entrando um pouco agora no plano de governo, a senhora coloca aqui como uma é uma promessa, na verdade, que a senhora coloca, que é a paridade de gênero. A gente já até abordou isso numa reportagem no Metrópolis, porque a senhora já fez essa promessa na composição de chapa à Câmara Municipal do PSB, né, de ter 50% de candidatas mulheres e 50% de candidatos homens. Isso não foi cumprido, né? A chapa acabou sendo lançada com 80% mais homens do que mulheres. A senhora já justificou, inclusive para a gente na reportagem, em outras entrevistas, né, da dificuldade que foi de convencer essas mulheres a chegarem até o final, levar essas candidaturas adiante. Mas o fato é que é uma promessa que a senhora já fez, na primeira oportunidade que teve, não conseguiu implementar, e agora está, de novo, apresentando na composição do secretariado. Qual é a dificuldade de conseguir colocar, seja como candidata, seja como secretária, essas mulheres conseguirem fazer com que elas alcancem esse lugar, né? E por que a gente agora pode acreditar, uma vez eleita, que essa promessa será cumprida? Essa é uma das maiores frustrações que eu tenho dessa caminhada. Eu assumi a presidência do PSB faz uns 2 anos e comecei um trabalho de construção da chapa, que é o quê? A gente ter candidatos e candidatas a vereadores honestos, que é um grande diferencial em São Paulo, preparados e diversos. Gente que pudesse representar os territórios, as causas. Nós começamos com um grupo de mais de 200 pré-candidatos a vereador e vereadora. Em sua maioria mulheres, em sua maioria pessoas negras.
E nesses 2 anos, Deus sabe a luta que a gente travou todos os dias para não perder nossas candidatas mulheres, para não perder nossos candidatos negros. A gente teve um pouco mais de êxito na questão racial, aproximando 45% da chapa de vereadores é de pessoas negras, mas a gente falhou na questão de gênero porque 35% das candidaturas são de mulheres na chapa. E o que aconteceu foi essa estrutura que a gente conhece tão bem se sobrepondo. Acho que não vale tratar de casos individuais, porque o machismo ele é estrutural, mas é muito mais difícil para a mulher. A mulher tem uma dupla, tripla jornada, quando muitos homens têm uma única jornada. A mulher recebe muito mais ameaça, muito mais hate na rede social. Metade do meu tempo é o povo falando sobre a minha aparência. Isso não acontece com os candidatos homens, eu falando sobre a minha idade, falando sobre meu namorado. Então, a violência, a pressão que vem de dentro da família, que é muito mais forte para as mulheres, essa dupla, tripla jornada, ela fez com que nesse meio do caminho eu perdesse muito mais mulheres do que eu perdesse de homens. Então, o que eu tiro disso? Que bom que eu comecei com esse compromisso e pude fazer um pouquinho melhor do que as pessoas fazem. Mas mais do que isso, você olha nossas candidaturas principais, a maioria são mulheres. Então, eu tenho certeza que apesar de ter falhado e não ter conseguido o que eu queria, que era a paridade, das 5 vagas que o PSB vai fazer, pelo menos 3 serão de mulheres. Então, sinto que meu esforço não foi em vão, porque a gente chega com grandes candidatas, Jussara Basso, Renata Falzoni, Carmen Silva, Patrícia Gama. Mas na composição do secretariado, essas adversidades... É outro cenário, porque quando a gente fala de uma pré-campanha à vereança, é a pessoa por 1 ano, 2 anos, sem recurso, porque a gente não tem candidato milionário e nem candidato do crime, ela se manter. Ela dá conta do trabalho dela, ela dá conta da casa, ela dá conta dos filhos, dos estudos e da candidatura. Quando a gente fala de um cenário de secretariado, aí é um desafio muito diferente, porque eu estou falando de mulheres que já são destaques em suas áreas, que já são referência, e aí eu posso te dar um dado muito concreto, que demonstra que sim, eu vou conseguir fazer. A gente compôs 35 grupos de trabalho para escrever o plano de governo. Foram 750 pessoas trabalhando de forma voluntária. Ex-ministros, ex-secretários, tudo isso que eu me gabo todos os dias. Todos os 35 grupos de trabalho de saneamento à primeira infância tiveram na liderança uma mulher e uma pessoa negra. Eu fiz na prática o que eu sempre tive convicção. Existem mulheres e negros e pessoas com deficiência, inteligentes, preparados e com grande reputação em todas as áreas. Então, a construção do plano de governo, para mim, é a prova cabal. Se eu conseguir encontrar um homem e uma mulher, uma pessoa branca e uma pessoa negra, referência, conhecida em 35 áreas, não tem, e de tamanho de ministeriável, ninguém tem uma equipe tão parruda como a nossa, aí eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer com que metade dos secretários em São Paulo, que é o meu compromisso, sejam mulheres. Candidata, falando agora sobre educação, que é uma das suas principais bandeiras, né? No seu plano de governo, você afirma que pretende fazer ali uma adaptação pedagógica nas escolas da rede municipal de ensino com a criação de disciplinas eletivas e também de escolas vocacionadas. Aí você cita aqui algumas áreas, música, línguas, tecnologia. Eu queria entender como que vai funcionar esse projeto, o que é essa sua proposta, e entender também se você não tem receio de que essa proposta seja vista pela rede como um novo ensino médio do ensino fundamental. Como que você encara isso e pretende conversar com a rede sobre isso? O que você está descrevendo, Jéssica, é minha proposta de educação em tempo integral, que não tem nada a ver com o que foi o novo ensino médio, e eu tenho absoluta certeza, porque estou conversando diariamente com professores e professoras que sabem o que eu quero dizer e que defendem o que eu venho defendendo. Vamos olhar para o Nordeste, que é uma referência na educação básica hoje. Fortaleza coloca metade do que a gente coloca de dinheiro na educação e tem 70% das crianças em tempo integral. São Paulo faz um investimento de mais de R$20 mil por ano por aluno e tem 6% das crianças em tempo integral. É inadmissível. A cidade mais rica do país, e quando eu falo de município, é bom esclarecer, não estou falando de ensino médio. A gente tem pouquíssimas escolas de ensino médio, o município é responsável da primeiríssima infância, então a partir dos 6 meses, até os 15 anos, que é o 9º ano. E é um consenso entre pais, entre professores, que crianças tão pequenas vão ter desde muito novinhas o que o filho do rico sempre teve. É a mãe e o pai poder trabalhar e saber que seu filho não está na rua vendo droga, não está na rua exposto ao crime, mas está fazendo o quê? Balé, judô, natação, inglês. Então, quando a gente traz as eletivas, é isso.
É um modelo de educação integral. É a gente dobrar o que a gente tem de português, matemática, inglês. Então, eu falo inclusive isso no meu plano de governo, porque a gente vai poder contar com um dobro de horas, mas é a gente trazer a cultura, o esporte e a arte, que também formam. Então, esse é um investimento bastante grande. A gente está falando sair em 4 anos de 6% para 50% das crianças em tempo integral. É um investimento de 16 bilhões de reais em 8 anos e para 100%. Mas para mim é tão óbvio que esse é o investimento certo. A segurança que traz para a comunidade, a presença do professor com mais qualidade na vida desse estudante, essa formação mais holística, é isso o que dá a base para a gente chegar no ensino médio e poder fazer o vestibular. E aí uma outra proposta que a gente traz dentro desse modelo é do intercâmbio, que é o quê? A gente dobrar a carga horária de inglês e todo ano o melhor aluno de cada escola fazer intercâmbio fora do país. É um projeto barato, custa 50 milhões de reais. E é mais barato você pagar intercâmbio do que você pagar uma criança na Fundação Casa, por exemplo. É essa conta que a gente tem que fazer. Mas para a gente entender um pouquinho melhor essa questão das escolas vocacionadas, né? Eu vou usar o exemplo do novo ensino médio só para uma ilustração aqui do que a gente está falando, do que eu vou te perguntar. No caso do novo ensino médio, as crianças poderiam escolher ali seus itinerários, os adolescentes poderiam escolher ali seus itinerários, mas muitos estudantes da rede estadual de ensino reclamavam que eles não tinham os itinerários que eles gostariam nas escolas. Essas escolas não tinham a oferta do assunto, do itinerário que eles gostariam de seguir. Como que você vai fazer para garantir a ampla oferta de vagas? Que, pelo que eu entendi, pude entender, essas escolas vocacionadas vão ter essas disciplinas eletivas ali de acordo com essas áreas, talvez um pouco melhor, se você puder explicar. E aí, só para encerrar, assim, se vai ter, por exemplo, alguma escola, um número de escolas por subprefeitura dessas vocacionadas, como que você vai distribuir para que os estudantes consigam estudar nas escolas que eles quiserem, com as disciplinas que eles gostarem mais? Tem uma diferença muito grande entre o que é a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, e o que é a educação em tempo integral para ensino fundamental. Mas eu acho que vale explicar dada a confusão. Quando a gente fala de ensino médio, as escolhas que os alunos podem fazer é dentro das matérias. É uma escolha de eu vou me aprofundar em biológicas, eu vou me aprofundar em exatas, eu vou me aprofundar em humanas. Quando a gente fala de ensino fundamental, não tem nada a ver com isso. Todo aluno, até o 9º ano, vai ter a mesma carga de português, matemática, filosofia, artes. Então, a parte pedagógica, ela é inalterada, eu não posso nem fazer isso. Então, o ensino médio, qual é a diferença? É dentro do currículo, você direciona para alguma área do conhecimento. Escola em tempo integral é outra coisa. Você mantém esse currículo, não tem nenhuma alteração do que é ensinado de português, matemática, biologia e história, mas você traz a cultura, o esporte. Então, uma eletiva, que é o itinerário no ensino médio, vai ser, por exemplo, administração, física 2. Quando a gente fala de ensino fundamental, a eletiva é robótica, empreendedorismo. Então, não tem, faz sentido agora? Não tem nenhuma alteração no currículo base, mas é você trazer um balé, um clube de judô, um clube de damas, por exemplo, que é o que a gente vê em escola americana, que é essa formação complementar. Então, primeiro que não impacta no currículo, tem essa formação mais ampla. E quando contraturno, né? Perfeito, é o tal do contraturno. E quando a gente fala dessas vocações, não é vocação de biológicas, humanas, exatas, não é para direcionar para o vestibular. É vocação de, essa é uma escola que se especializa em Olimpíadas do Conhecimento. Essa é uma escola que tem uma vocação para o esporte. Essa é uma escola que tem uma vocação para o teatro. Então, é 100% voltado para o contraturno. E aí, qual é o cuidado que a gente tem que ter e vai fazer isso junto com a rede, junto com os pais e alunos? É entender qual é o interesse dos alunos. Como não tem nenhum direcionamento para o vestibular, o que eles querem fazer? É basquete ou é teatro? E aí, se a gente consegue ter uma concentração mínima de essa escola foca em artes, essa escola foca em esporte no contraturno, aí tem que ter um cuidado para que toda a subprefeitura tenha pelo menos uma de cada. Mas é uma construção a ser feita com os alunos. Ficou mais claro agora? Sim, sim. A senhora promete municipalizar as escolas estaduais do Ensino Fundamental 1, né? A gente, e a senhora disse recentemente que só faria isso quando, enfim, a prefeitura conseguir melhorar a qualidade do ensino municipal. A gente já tem, né, noticiamos isso já, que a prefeitura está municipalizando já 25 escolas, né, deve começar
já no próximo ano. Já tem 25 que foram municipalizadas esse ano e mais 25 vão ser municipalizadas no próximo. E a senhora é crítica da qualidade do ensino que hoje tem na cidade. Assim, uma vez eleita, a senhora vai interromper esse processo? Como se dará esse processo de municipalização? Porque já tem um planejamento sendo feito em comum acordo entre o atual prefeito, né, Ricardo Nunes, e o governador Tarcísio. Primeiro, dizer que não é que eu sou crítica à qualidade da educação municipal, é que todos os dados têm mostrado que São Paulo foi a capital brasileira que mais andou para trás na educação. Tem dois dados muito cruciais para quando a gente fala de ensino fundamental. Um deles é o ranking que o MEC faz de alfabetização até os 7 anos de idade, que é o que a lei prevê. Quando o Bruno Covas era prefeito, São Paulo estava na posição número 2, dentre as 27 capitais brasileiras. São Paulo foi a capital que mais caiu 19 posições. E hoje, de cada 3 crianças, 2 estão passando de ano, do segundo ano, sem saber ler e escrever. Na cidade mais rica do país, eu não consigo achar normal. Não é uma questão de opinião, é um fato, e um fato que me preocupa muito. Tem um outro dado que é o IDEB, que é o Índice que mede a aprendizagem em português e matemática. Teve a pandemia e isso prejudicou muito a educação. Mas apesar da pandemia, quando a gente olha dos anos iniciais, que é a base, né, o segundo aninho, o Brasil melhorou no IDEB, em português e matemática, a região sudeste melhorou no IDEB, o estado de São Paulo melhorou no IDEB e a capital caiu. É uma coisa muito assustadora. Outro dado, só para fazer comparação, você pega as cidades aqui do estado de São Paulo que tem mais de 100 mil habitantes. Se eu não me engano, é algo como 77 cidades. A gente está na penúltima posição. A cidade mais rica do país, que já esteve lá na posição número 2. É a primeira vez na história recente que São Paulo não está entre as 10 melhores. Eu vi assim, uma chuva de dados aqui, porque não tem espaço para interpretação. São Paulo andou para trás e muito para trás em 3 anos. E isso me preocupa absurdamente. Porque eu venho da escola pública. Eu fui alfabetizada no primeiro ano. O que a gente está falando para essas crianças? Criança que não é alfabetizada, ela não aprende português, não aprende biologia, ela para de ir para a escola, ela vai para a rua, ela está sendo exposta ao crime. Então, eu venho sendo bastante vocal sobre isso, porque para mim está evidente que a gente está fracassando com nossas crianças. Agora, candidata, qual o ganho de municipalizar? Que eu acho que em tese assim, você pega os pais em casa, escola pública é escola pública, né? Qual é o ganho do ensino que a gente pode imaginar municipalizando uma escola estadual? Que em tese hoje, a escola está ruim, a gente cobra aquele que é o responsável pelo ensino ruim. Então, se a escola estadual está ruim, a gente cobraria o governador, o secretário estadual da educação. Qual o ganho em municipalizar essas escolas? Para mim, a sua pergunta está perfeita. E aí vem a resposta que você já trouxe, minha posição. Primeiro, essa é a lei. Então, lei a gente cumpre. A lei, ela nos direciona a que os municípios cuidem do ensino fundamental e o governo do estado cuide do ensino médio. O que acontece em São Paulo é uma anomalia. Mais da metade das crianças estão no governo do estado, no ensino fundamental, e não aqui junto com a prefeitura. Por que eu digo que eu não vou acelerar esse processo? Porque é isso, no Brasil todo, a educação municipal na capital é melhor do que a educação que é oferecida pelo governo do estado. Em São Paulo isso não está acontecendo. Hoje, a preço de hoje, a escola estadual ensina mais do que a escola municipal. Então, como é que eu vou virar para um pai e para uma mãe e falar, ó, a lei mandou, vou trazer seu filho para um sistema que ensina menos. Não é justo com as famílias. Então, eu entendo que o correto, o que a LDB traz, que é a Lei de Diretrizes da nossa educação, é você o municipalizar. Mas antes de eu fazer isso, de dar prosseguimento, o que está sendo municipalizado, é claro que eu vou dar continuidade. A última coisa que a gente quer é uma escola que fica no meio do caminho sem atenção de ninguém. Mas eu não vou acelerar esse processo. A gente está falando aqui, gente, mais da metade dos alunos. 25 escolas é pouco nessa conta. São Paulo tem mais de 550 escolas de ensino fundamental. Mas é virar para a população e falar, me dê um tempo para a gente alfabetizar, fazer escola em tempo integral e fazer São Paulo ser número 1 no Brasil. Quando isso acontecer e eu puder dizer, pai, mãe, na escola municipal a merenda é melhor, é em tempo integral, seu filho está aprendendo mais, aí sim eu volto o foco para trazer quem está fora. Mas antes é melhorar para quem está dentro. Vamos falar um pouquinho sobre a segurança, candidata, um tema muito importante. E o seu plano de governo cita aí um projeto novaiorquino, né, Compstat, para atacar a criminalidade nas diferentes regiões da cidade, né?
A Prefeitura de São Paulo, no entanto, criou um projeto semelhante, o nome, inclusive, é Conquistate Paulistano, em 2019, e a segurança continua sendo aí um calcanhar de Aquiles, inclusive, da gestão atual. Eu queria entender se, na sua opinião, o projeto que foi criado em 2019, ele não funcionou, e o que você pretende fazer de diferente daquilo que está posto hoje nesse cenário da Guarda Civil Municipal Metropolitana? O que aconteceu quando o Nunes assumiu a prefeitura na segurança é um pouco do que aconteceu na cidade como um todo. Ele chega, a prefeitura cai no colo dele e ele descontinua ou muda o que o Bruno tinha trazido. O que o Bruno colocou do Conquistate Paulistano, na prática não saiu do papel. Primeiro, que houve um atraso gigantesco na aquisição das câmeras. Segundo, que a gente nunca foi para uma fase que é essencial, que é do quê? Você ter um trabalho conjunto das polícias, você ter isso na agenda do prefeito e você fazer um trabalho territorializado. O que é o Smart Sampa hoje, que é essa cobertura por câmeras na cidade? É você, da Sé, querer enxergar a cidade como um todo. O que eu proponho? Que é de fato o que foi feito em Nova York e funciona. Primeira coisa, segurança pública na agenda da prefeita todo mês. Reunião com o comando da GCM, comandante da PM, delegado-geral da Polícia Civil, todos os meses. Que é o prefeito falar, segurança urbana não é minha responsabilidade sozinha, mas é minha responsabilidade também. Outra coisa, é você não ter apenas um trabalho de colocar a câmera, mas fazer algo que vem da câmera, que é o que não acontece em São Paulo. Não adianta de nada colocar a câmera se você quer o que a gente propõe. Em cada subprefeitura não tem um centro de controle e segurança em que o comando regional das 3 polícias atua conjuntamente, tendo acesso a dados não só de rua, de segurança, mas de trânsito, dados meteorológicos. É você ter de fato uma central de inteligência e tecnologia para enxergar o que acontece. E aí, esse trabalho de dados, gestão, tecnologia, para você saber, olha, nessa rua teve um estupro, o que aconteceu? Tem uma pessoa ali, vamos atrás dela. O poste está queimado, é uma questão de zeladoria. Tem um matagal, a rua está esburacada, por que nesse local sempre estão roubando o celular? Vamos reforçar o policiamento onde o crime está acontecendo. Então, o Nunes dizer hoje que São Paulo tem Conquistate é uma mentira. Colocar a câmera na rua e não conseguir fazer um trabalho de policiamento preventivo no território, articulado com o governo do estado, não é Conquistate. Agora, candidata, a senhora cita várias vezes no plano de governo, acabou de mencionar a importância desse trabalho integrado das forças de segurança. No caso da prefeitura é a Guarda Municipal, a Guarda Metropolitana, e no caso do governo do estado, as 2 polícias. Assim, eu acompanho esse assunto já há muito tempo, a gente sabe, é notório que existe um racha entre as polícias civil e militar, que são responsabilidade do governo do estado, né? A gente teve, inclusive, e isso já foi utilizado, inclusive, em debates eleitorais, da importância de você eleger o candidato A, porque ele é do mesmo partido do governador, porque aí vai ter essa integração. Isso aconteceu na eleição do João Dória. O governador era o Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, que apoia a sua candidatura. E a gente viu que, na prática, inclusive na Cracolândia, isso não funcionou. Não existia integração. Então, assim, é um discurso completamente racional, bonito, mas que a gente não vê funcionar na prática. As 2 polícias são rachadas e a gente não consegue imaginar essa integração. Como tirar isso do papel? Como fazer isso virar realidade? Acho que muita gente até zoa, né? Porque a Tabata toda hora fala, olha, eu não sou a candidata nem do Lula nem do Bolsonaro, sou a candidata independente, mas eu sou a única que governa com o apoio do Tarcísio e do Lula. E podem vocês 2 perguntar aos 2, que eu tenho certeza que eles vão confirmar isso. Então, acho que o primeiro passo, até aproveitando sua pergunta, é a gente entender a irracionalidade que seria ter um prefeito que não fala com o presidente da República, tudo que eu prometo para a saúde depende dessa parceria. Ou que, por exemplo, não dialoga com o governo do estado, a gente não consegue fazer segurança pública na cidade. Então, é entender a importância de você ter alguém que é independente e consegue dialogar e trabalhar junto. Falando da prática, eu conheço de perto, não sei nem se é racha, mas quão tumultuada foi a relação da Polícia Civil com a PM, especialmente nesses últimos 2 anos. Agora, quando eu falo da prefeitura, a gente está falando de algo um pouco mais simples, e eu queria trazer aqui 2 exemplos, um de cada uma. O maior número de chamados que a PM responde em São Paulo é por ruído, é perturbação do sossego, desordem urbana. E eu me reuni com a PM e eles falaram, se você como prefeita fizer a fiscalização da lei do PSIL,
Você está liberando o tempo da PM para atuar contra a bandidagem. Vamos ver. Fui ver no começo do ano quando eu consegui fazer o requerimento de informação. No começo do ano tinha menos de 10 fiscais atuando na fiscalização do PSIL. Se a prefeitura não se responsabiliza por garantir a ordem urbana, que é o nosso papel, é dessa integração mais básica que eu estou falando. Não estou falando ainda da Polícia Civil e a PM conseguirem fazer o combate ao crime organizado, que é um pouco de onde existe um debate. Estou falando da prefeitura cuidar da ordem urbana para que a PM possa atuar. Vamos falar de Polícia Civil. A Polícia Civil tem um levantamento há muito tempo de hotéis que são envolvidos no crime organizado na Cracolândia. Eu venho batendo nessa tecla há meses. Tem agente público envolvido, tem hotel envolvido, tem ferro velho envolvido. Agora, a prefeitura não se mexeu para fechar nenhum estabelecimento. Tanto que a operação que está agora expondo o que acontece na Cracolândia, a história da milícia, uma das agentes falou, olha, a gente não trabalha com a prefeitura, porque eles sabem há meses que tem estabelecimento envolvido e eles não fecham. Então, a parceria é mais simples ainda. Se a Polícia Civil está dizendo que tem hotel lavando dinheiro do crime organizado na Cracolândia, ou que tem loja de shopping, que é, falando sobre outro esquema, que é a máfia do roubo de celular, que tem loja de shopping vendendo celular roubado, por que é que a prefeitura não se mexe? Não caça o alvará, não fecha o estabelecimento? Então, não quero simplificar porque não é coisa de outro mundo, mas é porque nem isso acontece hoje, sabe? A prefeitura sequer ouve o que está sendo trazido, sequer atua. Roubo de celular. Piauí, com muito menos recurso do que a gente, conseguiu reduzir pela metade o roubo de celular. Eles têm a mesma dificuldade de PM civil que a gente. Só que o que eles fizeram com a prefeitura? Sentaram com as operadoras, rastrearam o celular que foi roubado. Quando a linha foi ativada, um trabalho com a polícia, rastrearam o celular, mandaram notificação, recuperaram o aparelho, estão fechando loja em shopping que vende aparelho roubado. Quando a gente fala de segurança urbana, é algo talvez mais simples, mas que é o que mais nos afeta. Não é o que acontece na fronteira do Brasil. É você poder andar na rua e não levarem teu celular. E isso hoje, essa integração mais basilar não está acontecendo. A senhora fala não quer simplificar, mas a senhora faz uma promessa ousada aqui de acabar com a Cracolândia tradicional que a gente conhece hoje lá no centro de São Paulo, ao longo de 4 anos de mandato. Inclusive coloca no plano de governo, condiciona outros programas do seu plano de governo, né, como o polo eletrônico lá da Santa Efigênia, ao cumprimento dessa meta de acabar ali com a cena aberta de uso na Cracolândia. A gente já viu, volto ali para a minha pergunta anterior, já viu essa integração que não funcionou, mas tinha esse discurso, né, na gestão Dória e Alckmin eram do mesmo partido, e não funcionou. Inclusive, a gente aconteceu da prefeitura estar preparando um atendimento de saúde, né, com o programa Recomeço, se eu não me engano, e ser surpreendida, a prefeitura da gestão Dória, e ser surpreendida por uma ação da polícia no governo Geraldo Alckmin que espalhou os dependentes químicos naquela região. A senhora faz essa promessa ousada de conseguir fazer isso, os políticos já desistiram de prometer. Como fazer isso? Coisa que a gente não consegue já faz 30 anos que a gente lida, pelo menos, né, com esse problema. Eu queria, Fábio, inverter um pouco a pergunta. Porque toda vez que alguém me diz, você tem noção do quão complexo é? Eu digo sim, mas eu queria saber qual é a alternativa. É sentar e chorar? É virar as costas? É entregar a cidade para o crime organizado? Tem gente que está apostando nesse caminho, não é o que eu faço. Eu não consigo conceber que eu serei prefeita de uma São Paulo que acha normal ter 72 Cracolândias como a gente tem. Não é só a região central, não é um lugar, é um sistema. 72 pontos. Eu estava recentemente na Penha, tem um. Hermelino Matarazzo, tem um. CEAGESP, tem um. Avenida Hervante, Zona Sul, tem outro. Isso está comendo a cidade por dentro. A promessa, então, é mais ambiciosa, acabar com as 72. São as 72 pontos de uso. E porque, gente, eu tenho total noção da complexidade. E vou dizer, inclusive, para onde isso me levou. Mas eu não acho razoável você entregar os pontos, você virar as costas, você desistir. Porque eu tenho muitos sonhos para a região central. 1/3 dos comércios que estão fechados serem reativados, 1/5 dos imóveis que estão abandonados virarem moradia ativa. A gente tem um centro, como você falou, um parque de eletrônicos na Santa Efigênia. O mundo todo aposta na tecnologia, a gente parece que não olha para isso, mas nada disso vai prosperar enquanto tiver ali a Cracolândia. E aí é por ter muita noção disso que eu saí conversando com todos os prefeitos de São Paulo, todos,
Serra, Kassab, Marta Erundina, todos, Haddad, e que eu reuni um time que nunca trabalhou junto, que é o quê? Historicamente, a prefeitura olha para o doente ou olha para o bandido. Mas a gente não teve ainda uma experiência que olhasse para os dois com a mesma intensidade. Não é à toa que eu trouxe Luciana Temer, Floriano Pêssaro, Coronel Zé Roberto, Leandro Piquet, Dr. Jair Mari. São pessoas que já atuaram na Cracolândia, que têm total noção do que acontece ali, mas que ainda não trabalharam juntas. Vai dar um trabalho do cão, vai ser a coisa mais difícil que eu farei como prefeita. Mas é você ter a mesma firmeza moral para desmontar o crime e para acolher o doente. Desmontar o crime é tudo que a gente já falou aqui. É trabalho com a polícia, não tem nenhum coitadinho, é ir para cima. É afastar agente público, é mercado, gente. Como é que a droga entra, como é que o dinheiro sai? É isso que a gente tem que sufocar. Mas ter a mesma firmeza moral para acolher 1.000 pessoas que estão doentes e que hoje não tem vaga para se tratarem. É mentira dizer que quem está na Cracolândia não quer se tratar, mais da metade quer. São Paulo não tem vaga. Você pega a cidade todinha, pública e privada, é tudo que a gente tem. Tem 1.500 leitos de psiquiatria. Leitos de psiquiatria para dar conta de surto psiquiátrico, de um paciente com esquizofrenia, de uma mãe que tem uma depressão pós-parto grave. Não é só para dar conta da Cracolândia. A gente tem 1.300 psicólogos em toda a rede municipal de São Paulo. Então tem que ter essa mesma firmeza moral para combater o crime e para você criar vaga, leito psiquiátrico, equipe de saúde mental em todo o BS. E aí é mais complexo ainda, porque tem a questão da segurança e da saúde, tem assistência. Que senão a pessoa fica numa porta giratória, ela é internada, vai para a rua, A gente vai ter coragem de olhar para a saúde, moradia, emprego, formação. Vai dar um trabalho do cão. Provavelmente é a coisa mais difícil que a gente tem diante da gente. É trabalhar com o Ministério Público, é trabalhar com liderança religiosa, é trabalhar com a imprensa. Mas eu não consigo pensar numa cidade que olha com orgulho para cima, entregue as 32 Cracolândias como a gente tem hoje. Candidata, continuando nesse tema, a senhora prevê, de fato, no seu plano de governo, um grande investimento em saúde mental, né? Trouxe aí alguns exemplos disso já. Mas a senhora também já defendeu a manutenção dos serviços prestados pelas comunidades terapêuticas com algumas alterações, como a presença de enfermeiros, psiquiatras acompanhando no Roda Viva. Você chegou, inclusive, a falar a união do científico ali ao trabalho que já é feito por essas comunidades, né? Mas eu queria trazer um ponto aqui, que hoje a gente tem várias comunidades com denúncias graves, né? Casos de agressão a dependentes químicos, infelizmente até morte em comunidade terapêutica, a gente já noticiou aqui na Grande São Paulo. Como que a sua gestão vai atuar para fiscalizar esses espaços e, enfim, impedir que a gente tenha outros casos graves como esses que já viraram notícia na imprensa? Jéssica, o primeiro ponto é que eu conheço comunidade terapêutica por dentro. Meu pai nunca teve uma vaga no serviço público, nunca. Meu pai era dependente químico, sempre quis se internar e nunca teve uma vaga no serviço público. Os únicos lugares que acolheram meu pai foram comunidades terapêuticas. E aí eu vi com os olhos o que você trouxe. Eu vi comunidade terapêutica séria, que tinha um trabalho religioso, que tinha um trabalho de assistência, algumas inclusive um trabalho de saúde, com psicólogo, psiquiatra. E eu vi comunidade terapêutica em que eu, adolescente, fui tirar meu pai. Porque tinha droga dentro, lavagem de dinheiro, presença do crime organizado. Ninguém precisa me contar qual é a realidade, porque eu vivi essa realidade. Mas a pergunta que eu faço, e que acho que todo mundo que de fato já precisou se faz é, se acabar com as comunidades terapêuticas, vai colocar onde? Hoje, as comunidades terapêuticas oferecem muito mais vagas do que o serviço público. O serviço público não dá conta. Eu vou trabalhar amanhã, tarde e noite para expandir a rede de nossa RAPS, que é a rede de saúde mental dentro do SUS. Prevejo no meu plano de governo 4 novos CAPs. É um investimento de 18 milhões de reais. Equipe de saúde mental em todo posto, leito psiquiátrico em todo hospital municipal. Mas enquanto a gente vai fazendo isso, eu não posso abrir mão das comunidades terapêuticas. Porque a gente não tem onde colocar as pessoas, a gente não tem vaga. Mas e aí, fiscalizar? Aí é um trabalho que hoje nenhum governo tem coragem de fazer. Nem o municipal, nem o estadual, nem o federal, que é condicionar o repasse de dinheiro público a um critério e a uma fiscalização. Não acho que o que eu defendo é popular. Não é. Porque o governo federal não faz o que eu estou defendendo.
Tem o discurso, mas não tem a prática, que é o quê? Tem dinheiro público? Então tá aqui o critério. Tem que ter psicólogo, tem que ter psiquiatra, tem que seguir processo e vai ter fiscalização do serviço público. Isso é o mínimo, gente. E só para reforçar, hoje o governo federal não fiscaliza as comunidades terapêuticas que recebem o recurso do governo federal. Eu vou fiscalizar, eu vou trabalhar junto. E aí a metáfora que eu uso é da Santa Casa. Eu não tenho nenhum problema, até porque sou católica, e fico muito feliz quando tem uma capela no hospital, que você tem ali uma capela ecumênica, que você tem ali cultos, serviços religiosos, que você tem o padre, o pastor, porque isso ajuda, isso salva também. Mas na Santa Casa, a gente tem o médico, a gente tem a Novalgina, a gente tem... É isso que eu quero. O serviço religioso pode ser muito importante. O problema é quando a gente delega apenas à religião uma coisa que é uma doença. Quando a gente quebra a perna, a gente põe o gesso e reza. Você defender apenas rezar é desumanidade com quem está doente. Então, essa é a diferença. Eu quero resolver. Eu quero que nenhuma menina passe pelo que eu passei adolescente de perder seu pai para o crack como eu passei. E para resolver, eu vou precisar de menos demagogia e mais serviço na prática. E eu espero que, dando esse exemplo, o governo estadual e o governo federal façam uma coisa que nunca tiveram coragem de fazer, que é entender que as comunidades terapêuticas são essenciais. Mas a gente tem que fazer um debate sério sobre padrão e sobre fiscalização. Candidata, vamos estar adiantado aqui da entrevista, tentar ser mais sucinto nas perguntas. Sobre mobilidade, a senhora tem prometido que vai implementar o maior programa de ciclovias e ciclofaixas na cidade. A gente acompanha isso também como repórter, a gente viu isso na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, isso foi feito um grande programa, era uma das bandeiras dele, e ele acabou enfrentando grandes problemas, tanto com questionamentos na justiça, mas também incomodou muitos comerciantes por ter implementado essas ciclovias, ciclofaixas, sem um diálogo. De repente as pessoas amanheciam com uma ciclofaixa pintada ali de vermelha na porta do comércio e que acabava prejudicando o acesso a esse comércio. A senhora não coloca metas no seu plano de governo, mas eu queria saber quanto que a senhora estima e como será feito essa implantação desse programa de cicloviário. As duas respostas passam por um entendimento. Primeiro, dizer que Renata Falzoni, que é a nossa candidata a vereadora, foi quem liderou nosso GT de mobilidade e é talvez a maior ativista pela mobilidade ativa do nosso país. Qual é a primeira coisa? Ciclovia, ciclofaixa é mais um modo de transporte que tem que ser pensado dado quem já tem posto, só para não ficar aqui muito complexo. A gente tem hoje linhas de ônibus, vou começar por elas, porque tem tudo a ver, que estão extremamente desatualizadas. Meu pai foi cobrador de ônibus 12 anos atrás, 15 anos atrás. As linhas hoje são as mesmas da época do meu pai. É um debate político, o Haddad tentou fazer, o Bruno tentou fazer, o Nunes desfez, é complexo. Só que fato é, a cidade cresceu, os hábitos mudaram, o metrô e o trem cresceram e as linhas de ônibus estão no mesmo lugar. Não dá para falar de transporte público, o que envolve ciclovia e ciclofaixa, sem um grande redesenho das linhas de ônibus, para que elas sejam mais diretas, mais eficientes, para que a gente tenha menos perda de dinheiro no processo, mas para que o trabalhador da periferia possa ir para o seu trabalho o mais rápido possível. Então a primeira coisa para chegar nessa é redesenhar as linhas, é apostar em corredor de ônibus. Nunes prometeu 40 quilômetros, não entregou nem 7. É apostar em semáforo inteligente, para ter aquela onda verde que o ônibus vai passando. Após fazer esse redesenho, aí a gente vai olhar para a ciclovia e ciclofaixa como um modo complementar ao ônibus, ao metrô e ao trem. Tem uma lógica que imperou até aqui, que é ciclovia, ciclofaixa nas regiões mais centrais, que já tem ônibus, já tem metrô, já tem trem. A gente vai fazer também, mas o foco é a periferia. É o trabalhador poder sair do Capão, levar sua bicicleta, ter bicicletário no Capão, porque não tem hoje, e prosseguir de trem para o seu trabalho. Então é uma lógica um pouco diferente, que é, eu não tenho condição de lhe dizer quantos quilômetros são, sem fazer esse redesenho das linhas de ônibus. Mas está lá no meu plano de governo, todo terminal de ônibus, metrô e trem vai ter bicicletário. É um trabalho com o governo do estado também, mas por quê? Para o trabalhador, de novo, da periferia, poder fazer seu trajeto mais curto de bicicleta, se quiser, deixar a sua bicicleta estacionada e prosseguir. Então é uma coisa que se soma. E se a gente está fazendo nos caminhos que os trabalhadores já usam,
É metade do caminho andado para que a população queira isso e não se sinta atropelada no meio do processo. Só ainda dentro desse redesenho, para pegar o gancho, a senhora pretende fazer esse redesenho das linhas utilizando aquela lógica de veículos menores, para diminuir a sobreposição, mas veículos menores transportando os passageiros nas periferias, né, da cidade, transportando até os terminais para depois pegar os ônibus biarticulados para fazer os longos trajetos entre terminais ou trazendo para o centro expandido da cidade. Porque isso foi o que foi apresentado em gestões anteriores também. Mas nem a parte do ônibus foi feita, né? Nem o redesenho foi feito. Quem dirá você pensar outro modo de transporte. Primeiro, a gente está com uma frota reduzida desde a pandemia. Então, a gente prevê sim a criação de novas linhas, até porque tem áreas que cresceram muito e que estão descobertas. Então, não é correto dizer, e não seria da minha parte, que toda a área que hoje não tem ônibus vai ficar sem ônibus. Não, não é verdade. Tem grandes regiões que se justifica você ter uma nova linha de ônibus. Mas quando a gente pensa na bicicleta, na parceria com o aplicativo, num veículo de 3 rodas, é justamente para esse último trecho que muitas vezes um ônibus não faria sentido do ponto de vista econômico. Mas a gente começa pelo meio. O que tem de trem e metrô? E precisa de ônibus no entorno? E de ciclovia, ciclofaixa? E de parceria com o aplicativo? Pensar do pequeno para o grande é igual colocar areia no jarro e tentar colocar as bolas grandes depois. Não dá certo. Primeiro você bota as bolas grandes, depois você bota areia. Eu queria muito fazer uma pergunta antes da gente encerrar sobre enchente. São Paulo tem um problema crônico quase de enchentes em várias regiões da cidade. Trazendo aqui um exemplo que é muito simbólico, Jardim Pantanal, no extremo leste da cidade, todos os anos as pessoas perdem seus imóveis, seus bens pessoais, a gente tem pessoas, inclusive, né, correndo risco de vida, doenças, uma série de questões aí. Eu queria perguntar qual que é o seu plano, sua proposta para lidar, se você puder falar sobre a zona leste da cidade, o extremo leste que tem essa questão aí, enfim, qual que é a sua proposta para lidar com esse grande problema que São Paulo vive, não só lá, mas também em outros lugares? Não, perfeito. Essa é uma das coisas que mais me angustiam, até como candidata, porque eu sei que eu vou chegar em janeiro e a gente vai ter chuva forte e uma prefeitura que não se planejou para isso. E é uma das coisas que eu mais quebro a minha cabeça, assim, meu Deus, o que eu posso fazer desde já para ter o que oferecer, mesmo sem ter estado no governo até ali? Primeira coisa, é a gente ter muita clareza que sim, tem mudanças climáticas absurdas acontecendo, vide Rio Grande do Sul, a seca aqui em São Paulo, mas São Paulo sempre sofreu com a chuva. Eu, quando era pequena, tinha medo de chuva porque minha casa alagava por muitos anos. Então, não é uma novidade pra gente. A gente fez São Paulo em cima de vários rios e córregos, e represas, e cachoeiras, e por aí vai. Então, acho que esse é um ponto. Do imediato, que eu tentei fazer como deputada, pensando em janeiro do ano que vem, e como que a gente vai prosseguir. São Paulo está desde 2014 sem um plano para lidar com as enchentes, que é o plano de redução de riscos. Desde 2014. O plano diretor previa isso e nenhum prefeito entregou. Eu, como deputada, já faz um tempo, entrei na justiça para que o prefeito fosse obrigado a fazer. É uma coisa que o beneficia, não me beneficia, mas pensando nas próximas chuvas. A gente foi ação, ele foi obrigado a fazer o plano de redução de riscos, a prefeitura mapeou 800 pontos muito críticos, que na primeira chuva já dá merda. Tem desmoronamento, tem alguma área que alaga. Dos 800 pontos críticos, o prefeito Ricardo Nunes fez plano apenas para 100. Ou seja, tem 700 pontos mapeados que não tem plano nenhum. Essa é a primeira coisa que eu espero fazer antes de assumir a prefeitura. Porque, gente, isso vai, assim, é janeiro, é fevereiro, gente, perdendo tudo, que é o quê? Quais são os pontos que a prefeitura mapeou, que já está pronto, esse mapeamento? O que a gente tem que fazer? É drenagem? É uma encosta? É você cuidar de uma barreira? Porque isso vai dar errado na primeira chuva que a gente tiver. Segundo passo, entender se tem outras áreas que não foram mapeadas. Isso é o emergente, é para o começo do ano. Para o médio e longo prazo, que é para a gente não ficar só na obrinha pequena emergencial, é fazer o plano de mudanças climáticas. Eu sou autora de uma lei em Brasília, que diz toda a cidade brasileira tem que ter um plano e tem que ter recurso. São Paulo tinha um plano com o Bruno Covas que nunca saiu do papel. A revisão do plano diretor nem falou de mudanças climáticas. Então, é pegar esse plano, atualizar, porque é um investimento de mais longo prazo. É você parar de brigar com a água. Às vezes vai ser você ampliar o leito de um rio, é investimento em parque, praça, jardim de chuva, jardim linear, que é o quê? Para o solo absorver a água, para o solo frear a água. É São Paulo ser uma cidade mais esponja, que absorve essa água mais fácil. Isso tem um custo de quase 2 bilhões de reais.
Por isso que eu falo que é médio e longo prazo. De onde vai vir esse dinheiro? E eu prometo que eu paro aqui, mas é porque essa é uma pauta muito cara para mim. É a gente adequar o orçamento de São Paulo para que a gente consiga pegar dinheiro lá fora no mercado de carbono, que é o quê? Empresas do mundo todo, países europeus estão prontos para dar dinheiro se a gente provar que a gente está plantando árvore. Eu estou resumindo bem a história, tá? Então, a gente pegou um time com Pércio Arida, Armínio Fraga, Leani Lemos, e é uma coisa de doido, né? Porque isso não dá voto nenhum, mas vai nos ajudar a governar. A gente está pensando como que readequa o orçamento de São Paulo para a gente mudar a taxonomia, que é o nome que a gente dá às coisas, para ser um orçamento que eu consigo chegar lá fora, na ONU, nos países, e falar, ó, traz aqui o dinheiro para São Paulo, porque você vai poder mostrar que seu dinheiro está plantando mais árvore para você poder poluir. É o resumo da história. Então, tem todo um trabalho sendo feito de finanças para a gente conseguir captar esse recurso lá fora e São Paulo ser uma cidade mais verde. Por que também mais verde? Porque no dia que tem um calor tão grande, a cidade com mais árvore tem uma temperatura mais baixa. Então, em resumo, curtíssimo prazo. Quem está hoje numa situação extrema é o plano de redução de risco. Médio e longo prazo, plano de mudanças climáticas, para a gente parar de brigar com a água. Candidato, estouramos o tempo aqui. Tem muito assunto ainda. Pergunta muito complexa. Tem muito assunto ainda para tratar, mas a gente vai trazer também no Metrópolis reportagens mostrando e comparando as propostas dos planos de governo dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Queria agradecer o espaço que a senhora abriu aqui, para as pessoas conhecerem melhor a senhora e as suas propostas. Jéssica, Fábio, muito obrigada. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, Tabata Amaral SP na rede social e meu número é 40, trabalhar muito para merecer o voto. Obrigada. Obrigada. E eu peço que você que nos acompanha até aqui, continue conectado aqui no canal do Metrópolis no YouTube e também acompanhando as notícias no eleições.metrópolis.com. Em breve voltaremos com uma entrevista com os outros 4 candidatos que estão melhor colocados nas pesquisas de intenção de voto. Até a próxima.